E agora, leitura bíblica. Sobre a leitura bíblica, eu gosto de ler na Bíblia Viva. Faço a leitura corrente na Bíblia Viva, tudo. Porém, eu deixo aqui a Ferreira de Almeida como referência, porque ela é a revista e atualizada. A versão revista e atualizada. Então é a ARA, né? Almeida, revista e atualizada. Por quê? Às vezes tem algum trecho que eu leio aqui na Bíblia Viva e aí eu fico com o entendimento assim meio confuso. E aí eu venho nessa versão que foi a versão que eu aprendi o Evangelho de Cristo, que foi a versão que eu cresci ouvindo a palavra de Deus, né? E aí eu faço referência naquilo que eu aprendi lá atrás. Aí aí eu faço referência no que eu tô aprendendo agora, junto uma coisa na outra, e aí eu falo, tá. Às vezes, as duas juntas não dá certo, aí eu abro a NTLH no celular, que é a nova tradução na linguagem de hoje, NTLH, e aí dá certo. Ou às vezes eu abro a NVI, que é a nova versão internacional, e aí dá certo. É importante você ter à mão, né? Ter disponível essas versões de Bíblia, para que você tenha o pleno entendimento do texto. Porque o texto real é o original, ou no grego, ou no aramaico, ou no hebraico. O texto que foi escrito, né? Só que a gente não tem disponível para nós o texto que foi escrito, então a gente vai nas versões para poder entender o que foi escrito, né? Analisa todas as versões para poder entender o que foi escrito e pede também o entendimento ao Espírito Santo. Sempre antes de fazer a leitura bíblica é muito importante você orar. Orar a Deus e falar, Senhor, que teu Espírito Santo possa me dar o entendimento e o discernimento do que está escrito nesse texto. Que a tua sabedoria venha e recaia sobre mim. Por favor, deposite em mim a tua sabedoria. E Deus fala, tem um texto que fala sobre isso. Aquele que não tem sabedoria, peça, porque Deus gosta, né, de distribuir sabedoria. Deus, ele tem prazer em distribuir sabedoria, tá escrito isso. Então é só você pedir que ele vai dar. Gente, olha só esse trecho aqui do capítulo 5 de 1 Coríntios. Quando lhes escrevi por carta, pedi que vocês não se misturassem com pessoas imorais. Porém, quando eu disse isso, não estava falando de descrentes que vivem fazendo outras coisas. O que eu queria dizer era que vocês não devem fazer companhia a ninguém que se diz irmão em Cristo, porém está envolvido em pecados sexuais, ou é ganancioso, ou adora ídolos, ou é um bêbado, ou um ladrão. Nem ao menos comam com alguém assim. Gente do céu. Aí ele fala assim, ó, não é de nossa responsabilidade julgar os fora da igreja. Ou seja, as pessoas que não são de Cristo. Porque as pessoas que não são de Cristo não é da nossa responsabilidade julgar. Só Deus é o juiz daqueles que estão fora. Então não adianta a gente ficar apontando, você tá fazendo isso e tal, não sei o quê. Não, só Deus que pode. Gente, é muito sério isso que Paulo tá orientando aqui os coríntios. A igreja de Corinto. É muito sério. Você não é nem para você sentar na mesma mesa, não é nem para comer com a pessoa que faz esse tipo de coisa. Só que assim, que faz publicamente, né? Porque a gente não sabe. Por isso que é importante o testemunho, né, da pessoa.
Por isso que a gente fala sobre testemunho. Muitas pessoas não entendem de falar sobre testemunho, que o testemunho é importante. O testemunho revela caráter. E o caráter, ele tá falando de caráter aqui. Ele tá falando de caráter, não só de comportamento, mas também de caráter. Então não é nem pra você sentar na mesa. O que é sentar à mesa? É comunhão. Sentar à mesa é comunhão. Ele fala, ao menos, nem ao menos comam com alguém assim. Isso é comunhão. Comunhão é comum união, né? É muito sério. Gente, o capítulo 6 tem um monte de assunto. Calma aí que eu tô tentando absorver para poder falar para vocês. Paulo começa com uma exortação falando sobre o tribunal de Cristo. Porque a última carta, né, do capítulo 5, ele estava falando sobre falando sobre a gente manter a gente não julgar as pessoas, né? Não sentar com quem não está fazendo o que é certo e tudo mais. E aí, ele vem falando aqui, olha só, que ele vem falando que os cristãos, eles estão usando o tribunal pagão para decidir as causas cristãs, né? E expondo os seus irmãos. Meu, é que tem muito assunto. Nossa, eu tô tentando explicar e tá complicado de explicar para vocês. Se algum de vocês tem alguma coisa contra o irmão, como se atreve a ir à justiça e pedir a um tribunal pagão que decida a questão em vez de levá-los aos santos para decidirem quem de vocês está certo. Ou seja, resolve entre os irmãos, né? Por exemplo, buscar um presbítero, buscar um diácono, buscar o conselho de um ancião, buscar um conselho de um pastor para resolver o assunto, ao invés de ir na justiça, ao invés de ir na polícia, ao invés de ir na internet, né? Fazer uma publicação, fazer um post, um textão no WhatsApp, no grupo da família. Pronto, falei. Trazendo para os dias de hoje, né? Para nossa situação. E aí ele explica que assim, que é pra gente manter a nossa postura, porque nós como cristãos, o que vai acontecer depois quando a gente for arrebatado, santificado, ter o corpo glorificado? A gente vai participar do tribunal de Cristo, a gente vai julgar o mundo, a gente vai julgar até os anjos e tudo mais. E ele vem explicando e aconselhando, né? E aí depois ele vem falando sobre... Olha o que ele fala aqui. Só o fato de existirem tais questões entre vocês já significa uma verdadeira derrota para vocês como servos de Cristo. Porque não sofrer a injustiça seria muitíssimo mais honroso para o Senhor que vocês sofressem o prejuízo. Nossa, tapa na cara, né? Em vez disso, vocês mesmos são os que erram, causando injustiças e prejuízos a outros, e isso contra os seus próprios irmãos. Então, ele, além de aconselhar, ele mesmo exorta os irmãos, né? Falando que não era nem para estar acontecendo isso, né? Na verdade. Não era nem para estar tendo esse tipo de desavença entre os irmãos. Que dirá levando no tribunal lá para decidir, resolver e tudo mais. Gente, não é fácil não. Olha o que ele tá falando aqui, ó. Vocês não sabem que os que fazem tais coisas não têm parte no reino de Deus? Não se engane a si próprios. Os
imorais, os adoradores de ídolos, os adúlteros. Aí ele vai falando, tá lá, não terão parte no reino de Deus. Houve tempo quando algum de vocês eram exatamente isso, porém agora seus pecados foram lavados. Vocês foram santificados e justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Posso fazer qualquer coisa que eu quiser, mas algumas dessas coisas não são boas para mim. Mesmo que seja permitido fazê-las, eu recusarei, se achar que elas terão um domínio sobre mim, que não poderei facilmente deixar quando quiser. Ó, tem coisas que a gente pode fazer tudo. Só que se essa coisa nos dominar, por isso que eu falei, ó, esse capítulo tem muito assunto. Tava difícil de explicar. Então, se essa coisa nos dominar, ou seja, você começa a ver que assim, se você não fizer, você sente falta, você não... Tipo um vício, né? Eu não queria pôr nome aos bois, mas não tem jeito. Aí, pronto, lascou. Aí ele fala assim, ó, por exemplo, tomemos a questão da comida. Por quê? É sempre o exemplo da comida, né? Deus nos deu apetite pelo alimento e estômago para digeri-lo. Não pensem no comer como uma coisa importante, pois dia virá quando Deus acabará tanto com o estômago quanto com o alimento. Porque quando a gente for salvo, lá no céu, a gente não vai precisar de comer e não vai sentir fome. Porque Deus fala que acabará com a dor, e a fome é uma dor, é um tipo de dor, né? Então, assim, só que o que acontece com a maioria das pessoas, que é uma coisa que acontecia comigo antes, né? E Deus me libertou, me deu a oportunidade de fazer a bariátrica. Eu tive a complicação, que vocês já sabem, né, e tal. A compulsão por comida, né? Que aí a comida começou a dominar a pessoa. E é isso que ele tá falando, que tudo você pode fazer. Você come por se alimentar, às vezes você fala assim, eu queria comer isso aqui porque eu tô com vontade. Tá, não sei o quê. Só que aí chega uma hora que a comida começa a dominar a pessoa, é isso que ele tá falando aqui, né? Não só a comida, outras coisas também. Aí ele vem falando, aí ele fala de moralidade sexual, porque nunca está certo, nossos corpos não foram feitos para isso, mas sim para o Senhor. E o Senhor deseja ser o dono do nosso corpo, porque ele comprou, ele tá falando aqui, ó, eu vou resumir. Ele fala assim, que o Senhor, ele quer ser o dono do nosso corpo, porque o Senhor comprou na cruz o nosso corpo. Comprou o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Entretanto, se vocês se unem ao Senhor, vocês se tornam um espírito com Ele. Eis porque eu digo, fujam da imoralidade. Nenhum outro pecado atinge o corpo. Quando vocês cometem este pecado, é contra seu próprio corpo. Seu corpo não lhes pertence, porque Deus comprou vocês por preço elevado. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu corpo. Então, tudo que a gente faz com o nosso corpo glorifica ao Senhor. E tudo que a gente faz que maltrata o nosso corpo tá denegrindo ao Senhor. É muito profundo, né? Muito profundo. Que a gente possa ter um coração inclinado a pedir nas nossas orações para Deus sempre revelar para nós que a gente possa ter atitudes que glorifiquem ao Senhor. Que a gente faça com que o nosso corpo glorifiquem ao Senhor. Porque assim nós estaremos cada vez mais perto dele e ele mais perto de nós.